Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da sétima semana da Páscoa, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse dia 3 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 21, versículo 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nossa vocação é algo muito particular e próprio. Contudo, ela não nos foi dada para nós mesmos. Nossa vocação alcança sua plenitude quando é posta a serviço dos irmãos e irmãs e da comunidade. Uma vocação encerrada em si mesma não desabrocha como deveria, como no caso de uma árvore mal cuidada que não produz frutos abundantes nem saborosos o suficiente. Vocação significa compromisso, que por sua vez implica responsabilidade. Pedro, por amor ao Mestre, é chamado a alimentar as ovelhas. E nós, em nossa vocação, por amor ao Mestre, somos chamados a realizar quais atividades? Por amor, e somente por amor, somos capazes de compreender situações duras e penosas, não por comodismo ou covardia, mas porque entendemos que seguir o Mestre pode ser algo extremamente perigoso. O Espírito Santo prometido vem em nosso socorro, mantenhamos a fé. Querido irmão, querida irmã, nossa maior experiência de Deus é o amor. O amor entre o Pai e o Filho que transbordou na criação do mundo e na redenção. Experimentamos o amor de Deus por nós. Ele nos escolheu, nos consagrou na verdade, fez-nos principiantes de sua missão de amor no mundo, principiantes e participantes de sua missão de amor no mundo. Mas experimentamos nossa fraqueza, caímos nas tentações, agimos com egoísmo, servimos a outros senhores. É o que vemos desde os primeiros passos da comunidade cristã. Pedro, por exemplo, na hora da paixão, negou Jesus 3 vezes. Depois da ressurreição, Jesus o reconciliou. Perguntou-lhe 3 vezes se o amava e o confirmou como pastor de seu rebanho. Apesar de nossa fraqueza, é no amor a Jesus que partilhamos sua missão no mundo. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é reconhecer suas faltas e invocar a misericórdia de Deus.
e reze assim comigo. Senhor Jesus Cristo, de teus discípulos exiges não só a compreensão do que é o amor, mas a prática do amor, porque só quem ama verdadeira e concretamente é capaz de dar a vida pelos amigos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da sétima semana da Páscoa, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse dia 3 de junho, primeira sexta-feira do mês, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, de 3 a 21, o texto de João 21, 15 a 19, rezar o Salmo 102. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e me pediram que o condenassem. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, eis que se aproxima a solenidade de Pentecostes, na qual receberemos o Espírito Santo, e ele nos impulsionará na missão que Jesus nos confiou. Uma missão árdua, cheia de obstáculos e perseguições, na qual só seremos perseverantes se tivermos amor no coração e nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, preparando-nos para a solenidade de Pentecostes e para a missão. Com o Espírito Santo estaremos em estado permanente de missão. No evangelho de hoje, Jesus insiste com Pedro, perguntando 3 vezes se ele o ama. Após cada confirmação de Pedro, ele repete: Apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Jesus, antes de ir definitivamente para junto do Pai, quer confiar a sua missão a alguém que o ame de fato. Sem um amor verdadeiro, a missão não será continuada e as ovelhas se perderão. Jesus confia a Pedro, a pedra que sustenta a igreja, as suas ovelhas, o seu povo, e pede que ele cuide deles com amor. Assim, Pedro se torna o início de uma igreja que nasce do amor, do cuidado com as ovelhas.
É essa igreja que Jesus quer de nós, uma igreja que prime pelo amor ao próximo, que ame o seu semelhante e na qual os irmãos se cuidam de modo recíproco, principalmente aqueles que mais necessitam, as ovelhas desgarradas e os que se desviaram do caminho. Exercemos a missão confiada aos discípulos quando dedicamos nossa vida em prol da vida do próximo. Jesus sabia que o amor de Pedro era sincero, apesar de tê-lo negado 3 vezes. Sabia que ele daria a vida pela causa do reino, como de fato deu. Assim vemos apóstolos que não mediram esforços para dar continuidade à missão de Jesus, como vimos na primeira leitura, que Paulo foi perseguido e preso, mas permaneceu firme e não desistiu da missão. Tudo isso porque teve sua vida guiada pelo Espírito, porque teve amor no coração. Chegando ao final deste tempo pascal, somos convocados ao amor. Somente com um amor verdadeiro no coração poderemos retomar na próxima semana o tempo comum, o tempo de colocar em prática tudo o que vimos e ouvimos durante esses 50 dias do tempo pascal. Agora é hora de agir, de mostrar que amamos verdadeiramente a Cristo. Hoje, Jesus chega diante de cada um de nós e faz insistentemente a mesma pergunta que fez a Pedro: Tu me amas? Não precisamos responder com palavras. Dizer que amamos Jesus é fácil e qualquer um pode dizer. Temos de demonstrar esse amor na prática, no dia a dia da nossa vida, fazendo o bem, socorrendo os necessitados, amando nossos irmãos de coração sincero e gratuitamente, sendo coerentes com os ensinamentos de Cristo. É o apelo da liturgia de hoje, nesses últimos dias do tempo pascal. Querido irmão, querida irmã, vivamos no amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que nos uniu. Nessa semana de oração pela unidade, Jesus nos mostra que a união verdadeira se dá pelo amor. Pedro permaneceu unido a Cristo porque confirmou seu amor por ele. Permaneceremos unidos a ele se também confirmarmos nosso amor ao próximo. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que eu jamais aceite que pessoas desprovidas das qualidades indicadas pelo Mestre Jesus assumam a liderança da comunidade cristã. Amém.